Um algarismo é afiliado de um número natural se ele é o algarismo das unidades de algum divisor desse número. Por exemplo, os divisores de 56 são 1, 2, 4, 7, 8, 14, 28 e 56. Logo, os afiliados de 56 são as unidades desses divisores, ou seja, o 1, o 2, o 4, o 7, o 8, o 4 novamente, o 8, que já tinham anteriormente, e o 6, que não tem anteriormente, só tem no 56. Então, os algarismos das unidades dos divisores são os afiliados. Alternativa A, quais são os afiliados de 57? Alternativa B, ache um número que tenha 7 e 9 como afiliados, mas não 3. Quais são os afiliados desse número? Alternativa C, explique por que 2 e 5 são afiliados de qualquer número que tenha 0 entre seus afiliados. Explique por que 8 é afiliado de qualquer número que tenha 0 e 9 entre seus afiliados. Então se liga aí, curta o vídeo, faça sua inscrição, seu comentário, qualquer dúvida e vamos para a resolução. Então vamos resolver essa questão, começando pelo item A. Quais os afiliados de 57, né? Então, os divisores de 57 são o 1, todo número tem o 1 como divisor, o 3, porque o 57 é múltiplo de 3, o 19, né? Porque 3 vezes 19 é igual a 57, e o próprio 57, né? 57 só tem esses 4 divisores, né? 1 e ele mesmo, sempre um número tem como divisores o 1 e ele mesmo, e o 3 e o 19, né? Logo, daí, os afiliados de 57 são o 1, o 3, o 9, né? São as unidades desses divisores. E o 7. Então, são esses 4 afiliados que 57 tem. Agora, o item B. Ache o número que tenha 7 e 9 como afiliados, mas não 3. Quais são os afiliados desse número? Então, 7 e 9 são afiliados de um número, né? Eu vou chamar de N. Mas o 3 não é afiliado. Então, N não é múltiplo de 3 nem de 9, né? Não é múltiplo de 3 nem de 9. Daí, o 9 é unidade de um número de mais de um algarismo. Ou seja, esse número é desse tipo, termina em 9, tem 9 como unidade. Então, devo descobrir quais são os algarismos que estão faltando nesse número, né? Sendo esse número divisor de N. Então, esse número aqui é um divisor de N, né? E termina em 9. Então, devemos descobrir esse número. Também vemos que 7 vezes esse número, que termina em 9, não é divisor de N, né? Pois quando eu multiplicar o 7 pelo 9, então esse número vai terminar em 3, né? Pois dá 63, né? Pois se 7 vezes esse número fosse divisor de N, teríamos que o 3 seria afiliado de N, né? O que não pode ocorrer. Logo, não podemos multiplicar 7 por esse número, né? Que termina em 9. Mas, analisando as opções, temos que, colocando algarismos nesse número, devemos obter N, de modo que N seja igual a esse número e N múltiplo de 7. Então, N é um múltiplo de 7 que termina em 9, né? Assim, N é igual a 49, né? Depois, se colocarmos o 1, teríamos 19, né? 19 não é múltiplo de 7, 29 também não é, 39 também não é múltiplo de 7. Mas quando colocamos um 4 ao lado de 9, para ser a dezena desses números, então obtemos um número que tem 9 como afiliado, pois termina em 9 e é múltiplo de 7. Então, esse número é o número que nós procurávamos. Seus afiliados são o 1, o 7 e o 9, né? Pois 1, 7 e 49 são seus divisores. Então, esse é o item B. Agora vamos para o item C. O item C é explique por que 2 e 5 são afiliados de qualquer número que tenha 0 entre seus afiliados. Então vamos explicar. Se 0 é afiliado de um número n qualquer, então como o 0 não é divisor de n, né? Pois 0 não pode ser divisor de nenhum número, então 0 é a unidade de um divisor de n. Ou seja, n possui um divisor do tipo tracinho 0, né? Terminado em 0. Logo, esse divisor de n é
um múltiplo de 10. Como 10 é igual a 2 vezes 5, então 2 e 5 são divisores de n. Logo, 2 e 5 são afiliados, né, de n. Então, termina-se a questão. Provamos que 2 e 5 são afiliados de n porque 2 e 5 são divisores de n, né? Pois o 10 é divisor de n, né? E 10 é escrito como 2 vezes 5. Os mesmos divisores de 10 são divisores também de n, né? Então vamos agora para o item D. O item D explique por que 8 é afiliado de qualquer número que tenha 0 e 9 entre seus afiliados. Então seja n um número qualquer que tenha 0 e 9 como seus afiliados. Pelo item C, 2 e 5 são também afiliados de n, né? Pois o 0 é afiliado de n, né? Então o 2 e o 5 também são afiliados, né? De acordo com o item C. Daí, veja que n é par, pois 2 é afiliado, né? N possui um divisor ímpar que termina em 9, ou seja, um divisor desse tipo, ó, que termina em 9, pois n é múltiplo de 2, né? Pois ele tem um afiliado que termina em 2, então n é par. E ele possui um divisor ímpar, né? Pois ele tem um afiliado que termina em 9. Sendo assim, o 2 divide o n e um número que termina em 9 divide o n, né? Ou seja, existem um K1 e um K2 pertenças naturais, tais que n é igual a 2K1 e n é igual a esse número que termina em 9 vezes o K2. Daí, 2 vezes o K1 é igual a esse número que termina em 9 vezes o K2. Ou seja, o número que termina em 9 é um divisor de 2K1. Como esse número que termina em 9 não divide o 2, então esse número que termina em 9 ele é divisor de K1, né? Porque se o número que termina em 9 divide o 2K1 e ele não divide o 2, a única forma de esse número que termina em 9 ser divisor de 2K1 é dividindo o próprio K1, né? Então ele é divisor de K1. Ou seja, existe um K3 pertenças naturais, tal que o K1 é igual a esse número que termina em 9 vezes o K3, né? Pois o número que termina em 9 é divisor de K1. Então podemos escrever esse número que termina em 9 vezes um K3, dando igual ao K1. Mas como n é igual a 2K1 e K1 é igual a número que termina em 9 vezes o K3, segue que o n é igual a 2 vezes o número que termina em 9 vezes o K3, né? Fazendo a substituição. Substituí o valor de K1 e obtive esta expressão. Mas 2 vezes um número que termina em 9 é igual a um número que termina em 8. Portanto, esse número que termina em 8, sendo multiplicação de 2 vezes o número que termina em 9, divide n, né? Então, o número que termina em 8 é divisor de n. Assim, 8 é afiliado a n. E encerra-se a questão. Então é isso, pessoal. Curtam o vídeo, façam sua inscrição, seu comentário, qualquer dúvida. E valeu, até a próxima.